Tem notícias de como ficam os tiranos de guerra, bem como autoridades políticas desonestas ou intolerantes, ditadores voltados para interesse pessoal e etc. Sabemos que eles têm responsabilidade sobre o coletivo e serão mais cobrados, correto? E como ficarão no plano espiritual após o desencarne? É verdade que o perispírito fica sem o rosto? Como pode ser a próxima encarnação pela lei de causa e efeito? Pode dar exemplos de histórias nas obras, por favor? Com vocês. Olha, segundo as obras espíritas, as reencarnações variam ao infinito e nós não podemos dar um apontamento como se isso representasse todas as possibilidades que a gente tem dentro das possíveis ocorrências da lei de causa e efeito. Eu lembraria de alguns. No livro Sublimação, existe um conto chamado Sakarã. Sakarã foi um príncipe muito cruel, muito cruel, muito cruel. Criou leis muito austeras, muito pesadas. Ele reencarna escravo no mesmo reino dele, em que ele vai, de certa maneira, experimentar as leis cruéis que ele mesmo fez. Então, ele cria as leis cruéis, ele reencarna dentro das leis cruéis que ele concebeu. Livro A Senzala, de Salvador Gentili, conta que o senhor da fazenda, que era cruel, reencarna como? Na própria fazenda, escravo da fazenda que ele antes governava, agora ele vem como um escravizado do próprio lugar que ele já foi dono. Livro 50 anos depois, o final da obra fala de Adriano, que era o imperador romano no período da obra. No finalzinho da obra fala que Adriano desencarnava e retornaria como servo do Império Romano. Então, há uma tendência muito grande de que aqueles que são os senhores reencarnem dentro dos ambientes que eles mesmos produziram, para que eles sofram as consequências do que fizeram, a fim de que os sensibilize. Mas isso não é um determinismo divino, porque o objetivo da lei não é punir, mas é educar. Quando, por algum motivo, a gente vê o retorno desses homens, não significa que obrigatoriamente seja esta a condição. Isso é esperado. Mas se eu tiver um homem que durante a sua vida ele cometeu excessos, mas que ele reviu seus valores, ou no mundo espiritual se tornou mais sensível, nada determina que ele tenha que vir nesta condição. Mas a lei de causa e efeito encontrará formas de lidar com ele. O lógico de se esperar é o seguinte: quando você oscilou a balança, você tende a ficar nos polos da balança. Se você tinha muito mando, você ou vai para muito mando de novo, ou vai para uma condição de subalternidade, para educar e ir para o ponto de equilíbrio. Mas não existe uma regra assim, o fulano fez isso, então vai acontecer tal coisa com ele. Não há uma regra única na lei de causa e efeito. E o mais importante é nós entendermos que, segundo o Código Penal da Vida Futura, nenhuma imperfeição moral passará despercebida da lei. Artigo 1, 2, 3, 4 e 5 do Código Penal. Nós nos incomodamos muito, de todos os tempos, em ver pessoas que são verdadeiros déspotas se dando bem aqui na Terra, aqui na vida material.
E quando nós temos notícias da existência da espiritualidade, nós temos a tendência de pensar o que vai acontecer com essas pessoas quando desencarnarem, porque aqui ninguém aguenta mais. E eles riem da gente, se dão bem, estão cada vez, vivendo melhor. E nós sabemos que quando nós retornamos para a espiritualidade, existe uma regrinha, uma palavra-chave que se chama sintonia. O ambiente onde nós estamos presos a um corpo de carne permite que nós convivamos entre os diferentes em termos morais. Então, nós convivemos com Jesus no mesmo planeta, convivemos com Chico Xavier, com a Madre Teresa, com Gandhi, no mesmo planeta, na mesma rua, aonde tinha na mesma rua uma pessoa totalmente desequilibrada, voltada para o mal. Quando nós nos desembaraçamos disso, olha, é o que dizem, quem não viu Chico enquanto ele estava na Terra, não adianta esperar ver depois que desencarnar, porque ele subiu igual uma estrela, a gente vai ficar aqui igual aquele balãozinho com pouco gás, mais embaixo. Então, esses seres, quando desencarnam, com o que eu sintonizo? Eu sintonizo com o mal. Eu gosto de ver os outros sofrerem e acho disso, ou seja, eu me comprazo no mal. Eu vou ser atraído para ambiências no mundo espiritual, onde essas almas se atraem e constroem o seu mundo do seu jeito. Costuma se chamar de trevas no mundo espiritual. Eles ficam numa região bem mais pesada e as outras ficam. Quem é dessa ambiência pode querer, ele não vai conseguir acessar nenhuma zona espiritual superior à sua. Eles ficam presos naquela região porque assim sentem. Entendeu? E assim com vários desequilíbrios, os semelhantes se atraem, assim como aqueles que amam, que são caridosos, que gostam do bem, os que gostam da arte, eles se atraem, formam seus clãs, os seus núcleos, onde serão felizes, porque todos pensam em coisas boas. Então, essa é a realidade do mundo espiritual. Evidentemente, nessa realidade do mundo espiritual, pensando nesses que se comprazem no mal, eles fizeram inúmeras vítimas que desencarnaram odiando, não é? Se eles desencarnaram como vítimas odiando, a tendência é de eles também serem atraídos para regiões pesadas com pessoas que odeiam é grande. Ou seja, nós temos um déspota e uma vítima que não perdoou. Infelizmente, eles ficam em situação difícil e podem acontecer obsessões lá no mundo espiritual inferior, de um desencarnado com outro, por causa do ódio. E isso pode causar dor nessa pessoa também. Então, vejam que não tem tabela no mundo espiritual. Ninguém está com uma ficha dizendo, você fez isso, vai acontecer aquilo, sabe? Não existe isso. Isso depende, até entre as pessoas que fazem atitudes semelhantes negativas, dependendo do impulso, dependendo de como ela vibra, o coração dela sente, vai acontecer uma coisa diferente. Mas tudo isso até que se tenha a segunda palavra-chave, o arrependimento. Arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. João Batista cantava isso direto. Arrependimento é a chave para que, mesmo que eu esteja encharcado de erros, em que eu me comprazia, no momento em que cai a ficha e digo o que foi que eu fiz, e me arrependo sinceramente, não é porque eu fui pego, fui preso, a mídia descobriu que eu me arrependi. Não, porque isso aí eu só não queria que isso acontecesse, que descobrisse. É aquele que não se suporta mais. A energia do arrependimento é uma energia muito forte. É como se ele dissesse, eu estou abandonando isso e agora eu quero fazer diferente. E automaticamente a sintonia dele muda. Então ele passa a ser atraído para situações
que vão fazer com que ele consiga se reequilibrar, se preparar, possivelmente para renascer num processo de transformação moral. Vejam que constantemente os chamados samaritanos, que são um dos grupos de trabalhadores do mundo espiritual um pouquinho mais elevado, eles descem aos umbrais, descem às regiões mais pesadas para retirar as pessoas de lá, mas eles só conseguem retirar aqueles que estão passando pelo arrependimento. Tem muitos que gritam, me tirem daqui, mas estão loucos para sair dali para aprontar. Eles não levam, porque não seria produtivo. Aqueles que se arrependem, a energia é tão forte que ela vai até a espiritualidade superior, a equipe vai e resgata, pode ser o pior déspota. Muitos daqueles que até hoje nós odiamos, vamos dizer, odiamos é por causa do que a gente lê na história, já se arrependeram e já estão recomeçando. E tudo isso vai interferir no processo de reencarnação. Uma alma arrependida que renasce pode ter um planejamento diferente de uma alma que não se arrependeu, mas precisa renascer para receber um choque da vida. Muitas vezes passando pela situação que ele fez o outro sofrer, porque ele vai atrair automaticamente. Ninguém vai ficar dizendo, vai, faz, apronta com ele. Não, ele vai atrair automaticamente situações em que ele vai sofrer o que fez sofrer. Muitas vezes, se ele gostava de tocar fogo das pessoas, ninguém vai precisar tocar fogo nele, mas ele pode ser vítima do incêndio. Pode ser. Eu estou dando um exemplo muito grosseiro aí. Tá bom? Para que ele, a partir disso, comece também a amolecer a alma, se ele é uma alma não arrependida. E as almas arrependidas renascerão no seu processo de reconstrução, até do corpo espiritual, porque as energias estão todas ainda adoecidas. Ele vai passar por um processo vai ser investido nele, para que ele possa, a partir daí, fortalecer esse arrependimento e ter oportunidades de trabalhar no bem, porque o amor cobre a multidão de pecados. Gente, varia ao infinito. O importante é não julgarmos, não ficarmos torcendo, termos a certeza de que todos nós, neste planeta, teremos a oportunidade do arrependimento, seja por coisas enormes, seja pelos aqueles nossos errinhos que a gente esconde. Teremos a nossa oportunidade de arrependimento, de resgate, e principalmente o resgate através de atitudes boas que vão dissolvendo os erros do passado.